pessoal do quarto ano, como é que vocês estão? Vocês estão prontos para uma aula de matemática aí? Uma aula sobre divisão? A gente vai recordar um pouco aí na nossa unidade 7 do livro. A gente vai falar sobre essa divisão, vai retomar algumas coisas e vai também aprender coisas novas. Então a gente vai primeiro pensar nessa situação aí da página 134. Essa professora tem uma sala com 35 alunos, então na segunda-feira, quando tinham esses 35 alunos na sala de aula, ela pensou em fazer um trabalho com eles. Então, para isso, ela pediu para que eles se dividissem em grupos de 5 pessoas cada grupo. Então, precisava dividir 35 pessoas por 5 em cada grupo. A pergunta é, quantos grupos ela conseguiu fazer depois que ela dividiu 35 por 5, né? 35 alunos por 5 em cada grupo. Então, para determinar quantos grupos foram formados, a gente precisa saber quantas vezes o número 5 ele cabe dentro do número 35, ou seja, saber o resultado de 35 dividido por 5. Para saber isso, eu preciso entender e ter memorizado também a tabuada. Então, olha lá, lê no seu livro. Sendo assim, para efetuar algumas multiplicações, a gente precisa, né, e descobrir qual é o número que, ao multiplicar por 5, resulta em 35. Então, eu vou lá na tabuada do 5, e lá eu tenho 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20. Bom, a hora que eu cheguei ali, ó, no 7 vezes 5, eu vi que 7 vezes 5 é 35. 35 não é o número total de alunos? E 5 não é o número de alunos por grupo? Bom, então eu entendi aí que o número 5, ele cabe 7 vezes dentro do número 35. Se eu somar o número 5 7 vezes, ele vai dar 35. Então, eu sei que 35 alunos dividido por 5, né? 35 dividido por 5 em cada grupo, eu vou ter 7 grupos. E aí, lembrando os nomes dados, né, aos itens da divisão, eu tenho o dividendo, que é o número 35, que é o total de alunos, o meu divisor, que é o 5, que está dentro disso aqui que a gente chama do quê? Ó, de chave. E eu tenho o quociente é o resultado da divisão. Lá do outro lado eu também tenho o resto. Esse resto aqui, a gente vai ver mais pra frente, que ele é chamado de exato, porque ele termina com 0, 0. E existem divisões não exatas, em que o meu resto não vai dar 0, ele vai sobrar um número, porque nem sempre eu vou conseguir dividir iguaizinhos a quantidade de alunos, ou de balas, ou de doces, dependendo do problema que for colocado pra gente, tá? Então, hoje a gente tá relembrando um pouquinho disso. Então, lembre-se de que numa divisão, o resto, que é aqui, ó, ele tem que sempre ser menor do que o divisor. Nesse caso aqui, ó, deu 0, 0. 0 é um número menor do que o divisor, né? Então, essa conta ela está certa. Se tivesse dado 6 aqui, então eu precisava rever, porque tem alguma coisa errada. O número de resto sempre tem que ser menor do que o meu divisor, certo? Então, a gente descobriu aí que o 5 cabe 7 vezes dentro do número 35. Portanto, foram formados 7 grupos. Agora, em uma outra sala com 30 alunos, a professora sugeriu a mesma divisão em grupos com 5 alunos cada um. Quantos grupos foram formados? Eu preciso fazer uma conta. Será que vocês conseguem fazer essa conta? Eu vou tentar fazer aqui no cantinho para vocês, para que a gente possa tentar trabalhar junto também, tá? Vou fazer bem pequenininho aqui, que é para a gente conseguir ver. Então, aqui eu tenho o número 30, que 30 é o número dos alunos, né, que ele tem ali na sala, essa professora tem na sala 30 alunos, e ela precisa fazer a mesma coisa para dividir a quantidade de alunos na sala. Então, olha lá, pessoal, eu tenho aqui a conta armadinha já, tá? Que era o que eu ia fazer com vocês, e a gente vai fazer passo a passo, porque eu não consegui colocar direto aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o número 30, que é a quantidade de alunos, né, dessa sala, o número 5, que é a quantidade de alunos que eu vou ter por grupo, e eu vou dividir. Bom, vamos voltar lá na tabuadinha do 5. Lá na tabuadinha do 5, eu tenho o número 30, certo? Que é o resultado lá que eu estou procurando da quantidade de alunos. E eu descobri que o número 30, ele é o resultado da multiplicação de 6 vezes 5, ou seja, se eu somar 6 vezes o número 5, eu vou ter como resultado o número 30. E esse também é o resultado da minha divisão, porque o 30 dividido por 5, ou seja, o 5 cabe
6 vezes dentro do número 30. Porque 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu vou ter o número 30, tá? Então, esse aqui é só para recordar a divisão. E aí, vocês vão fazer, então, as atividades da página 135, que é essa da parte das divisões, que a gente precisa contornar os palitos, para saber quantos grupos eu consigo formar. Até chegar aqui, ó, no exercício de número 3, que também pede para que a gente possa completar as divisões abaixo, tá? Ô tia, mas como é que eu vou saber qual que é o número que divide aqui, que vai dar certo, que não vai dar certo? Eu preciso fazer ou a operação inversa, que é a operação da multiplicação, e aí eu vou saber qual o número que vai dar, ou ir pensando quantas vezes o número 26 cabe aqui dentro do quadro. Vocês percebem que aqui, ó, eu não tenho o resultado exato. Isso tudo é relembrando que vocês trabalharam de divisão também um pouquinho do ano passado, tá bom? E aí vocês vão fazendo com calma esses exercícios. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim na plataforma e a gente vai tentando resolver, combinado? Bom, pessoal, depois de fazer esses exercícios, a gente vai continuar trabalhando aí com a divisão agora com um quociente maior do que 10. Então, a gente estava ali trabalhando com a divisão com um quociente, né, que era o resultado que dava menos do que 10, e agora a gente vai passar para um resultado que passa do número 10. Lembra que eu falei para vocês da divisão exata? Então, olha lá, a gente vai trabalhar um pouquinho disso. Vamos ler. O Miguel está pesquisando o preço de alguns móveis que ele pretende comprar. Observe a tela do tablet com algumas ofertas que o Miguel consultou. Então, aqui na Black Friday, que vai ter agora, nessa semana, o Miguel estava olhando os móveis, igual eu, louca, procurando móveis também, né? Para decorar quarto, essas coisas. E ele viu aqui essa cômoda, com 4 gavetas, por R$345, e ela pode ser dividida em até 3 vezes sem acréscimos. Ou seja, ele vai dividir esse valor aí de 345 em 3 prestações e ele não vai pagar nada mais do que isso, sem juros, sem nada. E também ele viu ali mesa com 6 cadeiras, uma estante com 5 gavetas, 2 gavetas e até um sofá. Bom, de acordo com essa oferta, o Miguel pode comprar a cômoda e pagar 3 vezes uma prestação igual. Podemos determinar o valor de cada prestação calculando 345 dividido por 3. Ou seja, aqui no anúncio, ele tem um valor de R$345, que é o valor da cômoda. E esse valor pode ser dividido em 3 vezes. Mas como é que eu vou saber quanto que vai dar essas prestações, né? Eu tenho que dividir o número 345 por 3. E aí ele dá umas opções. Assim como na multiplicação, na adição e na subtração, existem algumas formas que a gente pode fazer a divisão e também pode ficar mais fácil para vocês. Como que são essas formas? Então, uma das maneiras é por meio da estimativa. Beleza, como é que é isso, pessoal? Primeiro, a gente coloca aqui, ó, centena, dezena, unidade, o número 345 dividido por 3 dentro da chave. É assim que a gente arma uma divisão, né? Deixa ela em pezinha para fazer a solução dela. E aí a gente vai determinar. O 3, ele cabe aproximadamente 100 vezes no 345. Mas para entender isso, a gente precisa lembrar que o meu 3, que ele está aqui nessa continha, ele vale 300, né, pessoal? Ele vale 300 porque ele está na casa da centena, e esse número que está na casa da centena representa o número 300. Então, eu tenho aqui, ó, na casinha azul, o número 3 representando 300, tá? 300 dividido por 3, eu vou ter, olha, sem fazer um cálculo muito longo, eu vou saber que 300 dividido por 3 daria 100 para cada, né? Então, 300 dividido por 3, eu tenho aqui o número 100. Aí eu posso colocar o número 100 aqui. Porque 100 dividido por 3 é igual a 300. E aí eu vou tirar. Já que eu fiz os 300 e já tinha os 300, tirei dessa conta, eu vou subtrair aqui na minha conta, olha lá. Do número 345, eu já dividi 300. Então, eu vou subtrair. 300 eu já dividi. Então, já foi feita ali a divisão. Desses 300, sobrou então 45, né? Por quê? Já separei o número 300, deu 100, 3 vezes 100 é igual a 300, e agora eu tirei, vou tentar dividir agora o 45. Então, eu vou para a segunda parte agora da minha conta, tentar resolver a segunda parte. Então, aqui, na segunda parte, eu já tenho outra continha.
Eu vou precisar saber agora quantas vezes esse 45 aqui, ó, eu consigo dividir por 3. Bom, o que eu posso fazer aí? Eu sei que o número 45, ele está acima do número 30. E aqui o 30 dividido por 3, ele vai dar 10. Então, esse é o que chega mais perto ali. Ah, tem 45, mas eu sei que o 30 dividido por 3, eu vou conseguir dar 10 para cada. Então, olha lá. Vou pôr o número 10 aqui, porque o 10 dividido por 3 é igual a 30. Vou pôr o resultado. E vou subtrair aquilo que eu não consegui dividir, que no caso seria o 15, tá? Então, sobraram aqui, ó, o número 15 para poder ainda realizar a divisão. Então, eu tinha o meu número 100, que é o 300 dividido por 3. E agora eu passei para o número 10, porque o 10 é resultado da divisão de 30, tá certo? Bom, aí eu tive que fazer uma subtração, né? Lógico. Eu subtraí 45 menos 30, tá? E aí eu tive um resultado aqui, ó, como 15. Então, dos 345 que eu tinha, eu já dividi 300 e dividi 30. O que me sobrou, pessoal? Me sobrou 15. Acabei minha conta? Não acabei minha conta. Eu ainda tenho que dividir 15, tá? 15 aqui é o número que é maior do que o resultado aqui da chavinha. Então, não acabei minha conta. Então, a gente vai para a terceira parte. Terceira parte. Quantas vezes eu consigo dividir o número 15 lá na tabuada do 3, né? Bom, eu sei que o 15, ele dá para distribuir pelo 3 5 vezes. Então, 5 mais 5 mais 5, eu tenho 15. Então, eu posso colocar o meu número 15 aqui, né? Já tá aqui. E coloco o meu número 5 aqui, porque o 5 vezes 3 é igual a 15. E eu subtraindo, vou ter como resultado aqui, ó, 0, 0. Cheguei no 0, 0, significa que eu acabei a minha conta. Já dividi tudo. Acabei? Acabou de vez? Não, não acabou. Por quê? Eu ainda preciso somar toda aquela multiplicação e a divisão que eu fiz. Deu resultado 100, deu resultado 10, deu resultado 5. Então, eu preciso somar tudo isso agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 100, que é o resultado da divisão de 300, o meu 10, que é resultado da divisão de 30, e o meu 5, que é resultado da divisão de 15, e vou somar, vou ter como resultado o número 115. Então, esse método ele é pela estimativa. Eu vou juntando os números das classes da centena, da dezena e da unidade, até chegar no resultado 00, tá? Então, essa é uma das formas. Agora, a gente tem a outra forma, que é usando os algaritmos. Então, olha lá. Dividimos primeiro, então, 3 centenas por 3. Então, olha lá. Eu sei que 3 dividido por 3, eu vou ter como resultado o número 1. Porque 1 vezes 3 é 3. E 3 menos 3, 0. Então, acabei a primeira parte. Segunda parte. Eu vou para a classe das dezenas. Eu diminuí aqui o 3, já não tenho mais nada na classe das centenas, né? Porque eu já dividi o meu 1, eu sei que esse 1 aqui tá valendo centena, né? Ele vale 100. Aí, o que eu vou fazer? Eu ainda tenho o meu número da dezena, que eu não posso colocar do lado do 3, porque essa linha aqui, ó, eu já resolvi, tá? Então, eu vou descer o meu número 4 lá do lado do resultado da minha conta de 3 menos 3. Agora, eu vou perguntar. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 3? Ah, só cabe uma vez, né, pessoal? Lá na tabuada do 3, o número que chega mais perto do 4 é o 1 vezes 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 na classe da dezena vezes 3 e vou completar. Aqui, eu preciso pôr o número 3, porque 1 vezes 3 é igual a 3. E eu sei que 4 menos 3, eu vou ter resultado aqui, pessoal, de 1, certo? Acabei minha conta? Não acabei minha conta. Eu vou para a terceira parte agora. Terceira parte. Bom, a gente completou as informações. A gente colocou que aqui era o 3, porque 1 vezes 3 é 3. E tinha sobrado aqui 1, né? 1, porque 4 menos 3 é igual a 1. E aí, deu esse número. Eu vou precisar baixar. Acabei minha conta, não tem o número da unidade ainda. Então, eu vou ter que precisar descer esse número aqui, ó, lá embaixo. Ele vai ficar como 15, porque eu já resolvi essa parte da dezena, estou resolvendo agora a minha unidade. E aí, eu vou precisar fazer a conta. Preciso ir lá na tabuada do meu 3,
e ver qual é o número que multiplicado por 3 tem como resultado o número 15. Vocês lembram qual é o número? Isso aí, ó, número 5. Número 5 vezes o número 3, ele vai dar 15. 15 menos 15, 0. Então aí eu acabei a minha conta, certo? Acabei minha conta, fiz toda ela lá e descobri que deu o mesmo resultado do que a outra. O resultado que deu, então, foi 115. Então, a gente sabe, então, portanto, que o Miguel vai pagar R$115 em cada prestação que ele fez dessa cômoda. Difícil, meio complicado. Mas eu vou postar agora um videozinho para vocês explicando um pouquinho mais sobre a divisão. E depois vocês vão fazer os exercícios aí da próxima página, tá bom? Próxima página, a gente vai trabalhar os exercícios da página 138, 139, página 140, 141 e 142, tá? São essas páginas aí para treinar um pouquinho de multiplicação, mas eu vou deixar para vocês um vídeo explicando melhor como dá para fazer essa divisão se vocês ainda tiverem dúvida. Combinado? Bom exercício para vocês. Essa parte é um pouco chatinha, ela demora um pouquinho pra gente aprender, mas eu com certeza com a prática vocês vão conseguir entender. Qualquer problema, manda mensagem para mim e a gente volta nesse conteúdo. Uma boa aula para vocês e uma ótima semana.